Iniciando a gravação da banca do aluno Marcelo Arbal do Carmo, agradecendo nesta oportunidade a participação na banca da professora Juliana Fernanda Barbosa Vianini e do professor Vilmar Nascimento Salles. Professor, muito obrigado. Marcelo, boa noite. Por gentileza, a palavra é sua por 15 minutos. Boa noite, professores. Boa noite aos alunos que estão me prestigiando aí. O meu tema vai ser a multipropriedade, que a multipropriedade é um instituto muito recente, né? Até mesmo eu decidi falar disso no meu artigo por desconhecimento há alguns anos, quando um colega meu, ele veio me falar que ele entrou nesse investimento e eu não fazia a mínima ideia, não sabia se tinha regulamentação, e à época não existia regulamentação, que foi quando nossas aulas ainda estavam presenciais, né? Saudosas aulas presenciais. E eu não conhecia sobre o tema. E posteriormente ainda tive aula com a Amanda e ela também falou dessa multipropriedade. E por saber pouco, eu decidi entrar nesse tema. A multipropriedade, ela foi inserida pela Lei 13777 de 2018, no Código Civil. E ela foi estipulada no artigo 1358, que é logo depois dos artigos que tratam no condomínio. Logo no seu artigo 1358C, que é o segundo artigo que trata da multipropriedade, o código disse que ela é considerada um condomínio e que os multiproprietários são titulares de uma fração de tempo. Essa fração é o que garante o período de uso e de gozo do seu imóvel base, com exclusividade da totalidade desse imóvel, ou seja, só ele pode utilizar naquele período de tempo. E que essa fração vai ser exercida de forma alternada, ou seja, cada multiproprietário vai ter a sua fração de tempo para poder aproveitar de acordo com os termos do seu contrato. Em relação ao direito comparado, na comunidade europeia, a gente ainda tem uma discussão para saber se a multipropriedade estaria no direito das obrigações ou nos direitos reais. Mas aqui no Brasil, meio que já está pacificado que seria os direitos reais. Até mesmo pela influência de grandes doutrinadores, como, por exemplo, o Fábio Tartucci, o Gustavo Tepedino, Carlos Eduardo de Oliveira. Gustavo Tepetino, inclusive, que foi como se fosse um amicus curiae ali na produção dessa lei. Ele auxiliou muitos deputados para poder se discutir os termos dessa lei. Anterior à lei, a gente já tinha até uma decisão também do STJ acerca da multipropriedade. Pode passar o slide, professor. O STJ, anterior à lei, ele já dizia que a multipropriedade seria no ramo do direito real, porque ele disse que a multipropriedade já possuía a harmonização com esses institutos presentes lá no rol do 1225. Quando a gente estuda sobre multipropriedades, a gente tem que saber algumas nomenclaturas que são clássicas para poder se entender o que a gente está falando. Essas nomenclaturas são, por exemplo, imóvel base, fração de tempo, unidade periódica, que já é recorrente no condomínio, né, quando a gente faz esse estudo, e a fração ideal. O imóvel base, eu gosto de falar quando eu explico para alguns amigos, que seria o imóvel que a gente consegue encostar mesmo. Ou seja, é aquele imóvel real, é um imóvel corpóreo. Já a unidade periódica, ela é um imóvel, mas só que ela é um imóvel fictício. Ela foi uma criação jurídica para poder assegurar o direito do multiproprietário dele utilizar esse imóvel base. A unidade periódica, ela é um imóvel fictício, até mesmo porque ela necessita de registro no cartório de imóveis para poder ser utilizada pelo multiproprietário. Quando a gente fala de fração de tempo seria o período que cada multiproprietário poderia utilizar o imóvel base. E quando a gente trata de fração ideal, ela seria uma cota da fração de tempo. Ou seja, a fração ideal é quem fixaria a fração de tempo. O mais clássico, quando a gente vê os contratos de multipropriedade, a fração ideal ela é 1 por 52 avos. Ou seja, você poderia utilizar ela uma semana durante todo o ano, porque o ano possui 52 semanas. Pode passar o slide, professor. Eu gosto muito de história, então sempre que eu vou estudar um instituto, eu sempre gosto de ver como foi que ele surgiu. Então eu separei uma parte do meu artigo só para isso. A multipropriedade, ela surgiu num momento frágil, né, da sociedade, que seria o pós-Segunda Guerra Mundial. Ela surgiu principalmente, como a gente tem o marco inicial dela,
seria na França, porque não tinha muitos motivos para os hotéis, à época, estarem abertos, já que uma grande parte da população estava extremamente pobre. O Caio Calfati, ele é presidente da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico no Brasil. Ele conta uma história que os hotéis da França, principalmente o da Riviera Francesa, eles não estavam conseguindo se manter, porque os custos estavam muito altos e eles não tinham clientes. Então eles começaram a vender os seus hotéis por inteiro, não era nem por apartamentos. Eles vendiam seus hotéis inteiros para 4 pessoas que estariam dispostas a assumir o negócio, e cada pessoa dessa seria proprietário de 25% desse hotel e poderia fazer o uso dele durante 3 meses do ano. Esse instituto, à época, ele foi se espalhando por todo mundo até que ele chegou nos Estados Unidos. E como nos Estados Unidos a gente sabe que eles amam o capital, eles gostaram tanto desse modelo que eles foram aprimorando ao pouco dos tempos. Hoje em dia, o que a gente mais vê de comum, como eu disse, é a divisão por 1,52, que esse foi uma invenção dos estadunidenses. E que também foi se consolidando tanto pelo mundo que a maioria das legislações no direito comparado, elas têm esse limite mínimo de 7 dias, e que é o que é normalmente aplicado. Eu tenho 2 amigos que estão nesse ramo de multipropriedade, e ambos têm essa de 7 dias. Pode passar o slide, professor. O objetivo do meu trabalho era analisar essa aplicabilidade da lei da multipropriedade aqui no Brasil, com as leis que foram estipuladas. Se a gente for considerar que ela surgiu no pós-Segunda Guerra, foi mais ou menos ali pela década de 60, mas só que ela acabou explodindo mesmo no mundo na década de 90. E a nossa legislação só foi ser regulamentada agora no final de 2018. Eu acredito que o Brasil ele demorou muito para poder regulamentar, sendo que esse modelo de negócio já ocorria há muitos anos por meio de contrato atípico. A lei de multipropriedade, ela veio com o número de 13.777 de 2018, né? E ela foi fruto do projeto de lei número 54, foi apresentado pelo senador Wilder Moraes. Um ponto que se destaca nessa lei foi a exclusão da multipropriedade de bens móveis, porque durante todo o mundo, elas também a regulamentação são juntas, dos bens imóveis e dos bens móveis. Assim, você facilita o acesso na que a gente chama de economia compartilhada. Só que a Câmara ela optou por não aceitar uma emenda que teve à época, foi até uma emenda proposta pelo senador Ayrton Sandoval, que ele queria que a lei contemplasse esses 2 institutos. Só que, infelizmente, ele foi voto vencido, então acaba que a multipropriedade de bens móveis não foi regulamentada ainda. Como eu disse anteriormente, a lei ela inseriu os artigos 1358B ao 1358U, são alguns artigos, porém, essa lei, no primeiro artigo do Código Civil, ela diz que vai ser aplicada supletiva e subsidiariamente também os outros dispositivos no Código, vai ser aplicada até mesmo a lei de condomínio, por ser institutos muito semelhantes, e também vai ser aplicado até mesmo o Código do Consumidor. E isso gera uma segurança jurídica enorme para o multiproprietário. Pode passar o slide, professor? Essa lei, ela é considerada uma lei pioneira aqui no Brasil, né? Que foi a primeira lei que tratou desse assunto. No meu artigo, eu acabei passando por diversos dispositivos, né, que foram inseridos, e aqui na apresentação, pelo curto tempo, eu vou acabar passando só pelos que eu julguei mais importantes. Por exemplo, o primeiro, né, que eu já citei, que é o mais importante, que ele garante a aplicabilidade até mesmo do Código do Consumidor. O 1358D, ele tem 2 incisos que são muito importantes. No primeiro é que esse imóvel base, o imóvel real, ele é indivisível. Ou seja, ele não se sujeita à ação, por exemplo, ação de divisão ou ação de extinção de condomínio. Até mesmo na multipropriedade, se todas as unidades periódicas forem vendidas para o mesmo multiproprietário, essa multipropriedade ela não se encerra. Ele vai ser dono de todas as unidades, mas não vai ser proprietário do imóvel em si. No inciso 2, é um ponto que todo mundo me pergunta quando eu falo sobre multipropriedade. Ela fala sobre os bens que vão estar dentro do imóvel base. Nesse inciso 2, ele fala que integra o objeto da multipropriedade
todos os equipamentos, instalações, até mesmo os móveis, que são destinados ao uso e gozo desse imóvel, porque não faria sentido se ele não integrasse. Imagina, você entra na multipropriedade, quando você chega para aproveitar a multipropriedade, ela está vazia. Não tem um móvel, não tem uma cama, não tem um fogão, não faria sentido algum. Mas, logo em seguida, né, no 1358E, a gente observa aquela limitação mínima, que foi que eu comentei anteriormente também, que seria de 7 dias, que só foi seguindo uma tendência mundial. Então, até mesmo quando estava no projeto de lei, todos já sabiam que esse artigo não teria discussão alguma. Logo mais para o final da lei, a gente tem o artigo 1358G. Esse artigo ele é importantíssimo, porque ele dispõe de cláusulas obrigatórias no contrato de multipropriedade. Dentre todas essas cláusulas, a gente observa, por exemplo, a obrigatoriedade de estipular os poderes e deveres dos multiproprietários. A gente tem a necessidade de ter uma cláusula falando da manutenção ordinária e da manutenção extraordinária. Porque não teria sentido também, por exemplo, você chega para utilizar essa multipropriedade e ela está danificada. E você não tem verba, você vai ter que pagar para poder fazer a manutenção dessa propriedade? Não faria sentido algum. Tem também que estipular uma cláusula acerca do pagamento da contribuição condominial. Tem um tópico que é muito importante também, que é acerca do número máximo que as pessoas podem ocupar uma única unidade periódica. Isso a gente já via também nos contratos de condomínio, então não é nenhuma novidade. Tem que estipular também regras de fundo de reserva. Esse fundo de reserva, ele é o que vai manter a manutenção ordinária e a manutenção extraordinária. Tem que estipular também o regime até aplicável em caso de perda e destruição total do imóvel. Porque a gente sabe que pode acontecer qualquer desastre natural, qualquer caso de natureza que pode, às vezes, destruir o imóvel. E aí tem que ter estipulado já no seu contrato, antes de você fechar ele, acerca do que pode ocorrer caso haja essa destruição. E, por último, a última cláusula obrigatória é acerca das multas, que devem ser aplicadas aos multiproprietários se eles descumprirem seus deveres. Seguindo no meu trabalho, eu ainda falei de alguns pontos que decorrem dessa natureza jurídica da multipropriedade, dela ser considerada um instituto de direito real. Um dos mais importantes, talvez, é acerca dos tributos, né? Os tributos, por exemplo, IPTU ou ITR, né, dependendo de qual localidade vai estar a multipropriedade, que mesmo sendo só um imóvel base, cada unidade periódica ela é considerada um imóvel ficto. Então, assim, cada multiproprietário deve pagar o seu tributo relacionado à sua unidade. E não há que se falar em solidariedade quanto ao pagamento desses tributos, já que cada unidade periódica ela é um fato gerador distinto. Seguindo no tema, né, a unidade periódica ela ainda pode ser objeto também de hipoteca, de penhor, usufruto, de todos os direitos reais sobre coisa alheia. Porém, essa informação ela tem que ser passada para o administrador, porque toda multipropriedade ela tem que ter um administrador que vai ficar responsável por gerir essa multipropriedade e os seus problemas que podem ocorrer. A doutrina ela ainda comenta um caso que eu sempre falo que é só na doutrina mesmo que alguns casos ocorrem, que ela fala que essa unidade periódica ela pode ser suscetível a uso capião. Ela cita que essa hipótese só poderia acontecer se tivesse uma nulidade de venda non domino, né? Se por exemplo, um rapaz se passasse por dono da unidade periódica, vendesse a outro e ele continuasse utilizando como se fosse domino. Eu acredito que só nesse caso mesmo, que seria uma hipótese raríssima de ocorrer na multipropriedade. Um ponto importante que deve se destacar... professor, levantou a mão? Assim, Marcelo, nós estamos já quase no limite do tempo, tá? Perfeito, eu já estou encerrando, já vou para a conclusão. Um caso importante é o do artigo 108 do Código Civil, porque se a unidade periódica, ou seja, a alienação, né, da unidade periódica, ela é um negócio jurídico envolvendo o direito real sobre o imóvel, se o valor dessa unidade periódica for superior a 30 salários mínimos, ela gera a obrigatoriedade de ser realizado por meio de escritura pública. Esse é um ponto que muitas vezes pode passar um pouco batido pelas pessoas e acabar gerando uma nulidade, né, posterior.
Pode passar, professor. Encerrando com a conclusão, a gente tem que analisar se essa lei atingiu o seu objetivo, né? Se a gente for analisar de acordo com a mente do legislador, eu acredito que a gente pode dizer que sim, que ela atingiu o seu objetivo. Mas se a gente for analisar de acordo com a doutrina, eu acredito que não, porque restaram críticas, né, contra a doutrina. Tudo bem que restaram elogios também, né? Porque foi uma lei que inaugurou, aí ela acaba vindo um pouco defasar, um pouco faltando algumas partes ou outras que vão ser complementadas com o tempo. Mas, na minha opinião, ela não atingiu seu objetivo, principalmente por deixar de fora a multipropriedade sobre bens móveis. A Kátia mandou uma pergunta ali, eu posso responder? Meu caro, eu preciso que você encerre sua apresentação. Se os professores depois autorizarem, aí sim, tá certo? Por Perfeito, gentileza. sem problema. Não, então vou ficando por isso. Pode passar as palavras aos professores. Após as suas referências, seus agradecimentos, por gentileza, Marcelo. Agradeço, claro, em primeiro lugar, a minha família, né, pelo meu apoio que me deram, né, principalmente o apoio financeiro durante todo esse tempo. Aos meus colegas de estudo, né, que a gente sempre fechou bastante grupo de estudo para poder passar por todos esses obstáculos acadêmicos. E a minha companheira, né, que me acompanha há mais de 6 anos já, me aturando, né, porque o estudante de direito é sempre o mais chato de todos, e que sem ela eu não estaria aqui hoje. Bem, meu caro, meus parabéns. Parabéns, Marcelo. Parabéns, né? Obrigado, professor. Parabéns. Excelente apresentação. Só sinalizando aqui, só pedindo licença, professor Juliano, professor Vilmar, normalmente nas bancas, o Marcelo, nós nos atentamos aluno e banca, tá certo? Então, as perguntas do auditório normalmente não são respondidas, né? Nesse momento da apresentação, tá certo? Sem problema. Assim nós seguimos no presencial, assim nós seguimos aqui, tá? A menos que a professora Juliana e o professor Vilmar julguem, né? Que seria de acordo, tá, Kátia? Nada pessoal, por gentileza. Mas se os professores concordarem, lógico, não existe qualquer dificuldade nisso. Kátia mandou uma pergunta aí, então vou repassar a palavra aos professores. Sem problema para mim, mas deixa o Vilmar falar, depois eu falo, depois a gente vai... elogiar, foi uma aula, Juliana, isso foi uma aula. Uma aula, pode seguir. Pode responder para a Kátia aí, pode responder. A Pode multipropriedade, time sharing, sei lá se fala dessa maneira, são a mesma coisa? Então, Kátia, meio que sim e não. A gente tem que ver por qual olhar que a gente vai responder essa pergunta. Se a gente for olhar pela legislação, a legislação ela tratou como igual a multipropriedade e o time sharing. Mas se a gente for olhar pelo ramo imobiliário, pelo ramo hoteleiro, tem uma diferença. Porque a multipropriedade é quando o multiproprietário ele tivesse mesmo a propriedade do imóvel base. Já o time sharing é como se ele só tivesse o direito, por exemplo, um contrato de 30 anos e que ele poderia aproveitar daquele imóvel base. Então a gente tem que ver por qual olhar que a gente vai analisar, porque poderia ter algumas diferenças. Entendeu, Kátia? Marcelo, por que você escolheu esse tema? Fala um pouquinho para a gente por que da escolha, você trabalha com isso, qual foi a sua motivação aí? Então, eu sempre tive um olhar para o direito imobiliário, né? Eu sempre achei interessante. E em uma aula de direitos reais com a Amanda, ela abordou esse tema. Eu achei interessantíssimo, que ela disse até que ela tinha entrado numa multipropriedade, até em Angra dos Reis, se eu não me engano, e que ela achou um pouco confuso quanto ao contrato e tudo mais. Isso foi até antes da regulamentação. Então eu achei que, tipo, é um tema que muitas pessoas não conhecem. Às vezes eu viro para amigo meu e falo, não, tô fazendo TCC de multipropriedade. Ele fala, não, mas o que é isso? Entendeu? Não sabe o que é. E principalmente quando não tinha regulamentação, ainda é pior ainda, né? Agora que tem a regulamentação, a gente já consegue explicar melhor como seria a aplicação. E o que você acha? A aplicação, ela
ela tá bem, não tá? Ela teria que ter alguma alteração na lei? Na sua opinião, ela, pelo seu estudo, a sua pesquisa, falta só mesmo ajuste de tempo ou não? Falta conhecimento da população? Qual a sua opinião? A multipropriedade, a imobiliária, eu acho que está caminhando num bom caminho, né? Teve muito ajuste também, de acordo até com a doutrina e com a jurisprudência. Porque aos poucos, uma lei nova, ela sempre vai se acertando, né, com o passar do tempo. Então a doutrina ajudou muito, a gente já vê diversos artigos com professores muito conceituados e que eles já estão guiando a lei no caminho que ela deve traçar. A minha única observação seria quanto a bens móveis mesmo, porque a gente ainda não teria nenhuma regulamentação nesse sentido. Sem mais perguntas, muito obrigada. Ótima apresentação. Também não tenho perguntas e reitero, excelente apresentação. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado, principalmente de você, professor. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, Marcelo, eu acredito que... Desculpa, professor Vilmar, perdão. Não, mestre, não, só estou reiterando que foi excelente. Perdão. Bom, Marcelo, acredito que você agora já tenha pelo menos 2 carreiras sinalizadas após essa banca. Mas, antes de iniciar tanto uma quanto a outra, preciso me reunir com os professores para anunciar o resultado da sua banca dentro de alguns minutos, tudo bem? Tudo certo, vou estar aguardando. Tá certo. E aproveite e responda as dúvidas aí do pessoal no chat, por favor. Tá certo? Pode Enquanto deixar. a gente vai lá. Obrigado. E aí, galera, como é que vocês estão? Bal, aproveita e responde a minha pergunta, que a enxerida aqui da sua amiga entrou aí no meio da gravação para fazer. Ah, pode deixar. Sim, Marcela, arrasou. Arrasa. Nada. Só um pouquinho. Que deu tempo de estudar. Representando o Jack, né, Alice? Orgulho do Jack. O 10 vem com certeza. Com certeza, tem que ser 10. Mas é uma sensação assim ótima, né? Quando está com o trabalho concluído, chegar nesse finalzinho assim e lembrar de 5 anos, né, Rabal? E a gente aí sentado estudando aí, você comentou, Verdade. né? Que nós demos uma pausa, mas não deixamos de estudar, fazer pergunta um para o outro de forma remota. Mas os nossos grupos de estudos, assim, vocês são, para mim, TUDO, como dizia, mano, novela, porque vocês me salvaram muito, gente. Nossa, como sou grata a Deus por vocês e estar aqui te prestigiando, meu amigo. Meu filho mais velho, né? Nada, mas vai voltar. Nós temos graduação. Professor Marcelo. Um dia, quem sabe? Carreira número 2. Vamos iniciar a carreira número 1 agora. Marcelo, o professor Vilmar também já está aí. Acredito que não é novidade para ninguém aqui que está assistindo a essa banca. A banca, após a sua apresentação, tem a grata satisfação de anunciar a nota 10, meu caro. Meus parabéns. Muito obrigado. Não foi uma banca, foi uma aula. Pena que a professora Amanda não pôde estar aqui. Tenho certeza que quando ela assistir a gravação, ela vai se orgulhar muito de ter feito parte dessa escolha. Minha eterna professora de Direitos Reais. Ela é maravilhosa. Parabéns. Foi impecável. Muito obrigado. Professor Vilmar. Estou falando aqui sem áudio. Mas parabéns, Marcelo. Parabéns mesmo. Nota 10. Excelente. Muito obrigado, professor. Um prazer, viu? Marcelo, essa é a primeira vez que eu encerro uma banca
que dá início a 2 carreiras, tá? Eu faço meus sinceros votos de que siga nas 2. Você tem muito talento para isso, meu caro. Meus parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. O pessoal sempre disse que eu era o professorzinho, até a gente fazia grupo de estudos. Aí eles falavam, não, peraí que deixa que o Marcelo explica, que aí com ele eu consigo entender certinho. Aí, Isso é verdade. justo. Você... Desculpe, Kátia. À vontade. Não, professor, é verdade, sim. É porque a gente tem um grupo de estudos, chama Juntos Somos Mais. E, assim, não sei se vocês têm conhecimento, desde o segundo período até o presente momento, nós mantivemos esse grupo de estudo e vamos manter, porque a gente vai ter uma graduação aí, graças a Deus, cada um na área, mas sempre um ajudando o outro. E, de fato, quando a gente sentava para estudar, na hora que chegava a vez de explicar, Dani deve estar presente aí, falava assim, Marcelo, você é o nosso professor, fala aí que eu consigo entender. Quando você acaba de falar, eu consigo entender. Então, era o nosso professorzinho mesmo. Parabéns, parabéns aí, meu caro. Depois disso, só me resta encerrar essa gravação, agradecendo ao professor Juliano, ao professor Vilmar a participação e reiterando, né, meus votos, Marcelo, de que você siga nas 2 carreiras, tá certo? Meus parabéns. Obrigado, pessoal, obrigado.